Jardim elogia a atitude do Flamengo em vitória sobre o Botafogo e diz que a equipe está evoluindo. Flamengo provoca Barbosa nas redes. Zagueiro será julgado pelo STJD por ofensas ao árbitro Anderson Daronco. Martim Anselmi, técnico do Botafogo, chutou o balde na coletiva. E agora? Chama o texto. Ninguém cala esse chororô. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raplamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule, isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um excelente domingo para você e para toda a sua família. Quero lembrar que aqui no comentário fixado e na descrição tem o link para você adquirir aí a super promoção do domingo. É o Mix da Sorte. Por apenas R$19,99 você adquire seus pontos e concorre a todos os sorteios da semana do Pix do Milhão. Tem sorteio segunda de 100 mil, tem sorteio terça de 40 mil, tem sorteio quarta de 100 mil e tem sorteio na próxima sexta de R$1 milhão. Adquirindo o Mix da Sorte, você concorre a todos esses sorteios. Então dá um pulinho lá, clica aí no comentário fixado ou na descrição. Olha, vamos falar de Flamengo e Botafogo, porque foi o clássico mais fácil dos últimos tempos, né? O Flamengo não fez força para vencer. Precisou aí de 45 minutos. Já estava 2-0 no primeiro tempo. O Flamengo, com a vitória de ontem, atingiu a marca de 400 vitórias no Brasileirão na era de pontos corridos. É absurdo o que o Flamengo faz no Campeonato Nacional. Foi apenas o terceiro jogo de Leonardo Jardim e chamou a atenção a organização do time na vitória por 3-0 sobre o Botafogo ontem à noite. É muito promissor o trabalho do português. Em 3 jogos, o Flamengo não sofreu gols e balançou as redes 5 vezes. Isso contra grandes adversários, né? Fluminense, que sempre foi a pedra no sapato, Cruzeiro, Botafogo lá no tapetinho. O Flamengo não sofreu gols sob o comando de Leonardo Jardim. Eu tenho aqui números, né? São 3 jogos, 100% de aproveitamento, 5 gols marcados, nenhum gol sofrido, 3 jogos sem sofrer gols, 4 grandes chances criadas, 1 grande chance cedida, 8,4 finalizações para marcar gol, 52,3% de posse de bola. Pedro, titular absoluto, fazendo gols. Paquetá e Carrascal trocando de posição na frente a todo momento. Um tá na esquerda, o outro tá na direita. Depois o outro tá na esquerda, o outro tá na direita. Samuel Lino começando a ligar o modo turbo. Varela jogando muita bola. Plata aí oficialmente como um jogador para compor elenco, né? Com o Jardim, Plata não vai ser titular absoluto como era com o Felipe, e o time jogando muita bola, sendo vertical, fazendo gols, sendo objetivo, sendo letal. Esse é o Flamengo com a cara de Leonardo Jardim, a defesa se ajustando, né? E há 4 jogos sem sofrer gols. Com o Jardim são 3 jogos, mas antes do Felipe ser demitido, o Flamengo não tinha tomado gol do Madureira, então são 4 jogos sem sofrer gols, e teve aqui uma atitude impecável do mister Leonardo Jardim, que falou sobre essa muralha rubro-negra, né, o Flamengo chegar a 3 jogos seguidos sem sofrer gols contra grandes adversários. Ele disse aqui, o Botafogo tem média de 7 chutes ao gol. Ontem teve apenas 1. Nessa compactação entre linhas e no espaço lateral permitiu isso. Mais que estratégia, é atitude e organização. 270 minutos sem sofrer gols, domínio total no clássico, gestão inteligente de quem estava no limite físico, né? Chegou a deixar o Arrascaeta no banco aí, né? Nem precisou do Arrascaeta ontem em campo. O Arrasca vai estar 100% aí para o próximo jogo. A casa praticamente está aí arrumada, o ataque está melhorando, um time muito consistente, envolvente, com repertório tático, né? O Jardim vem se mostrando aí compacto, intenso e cirúrgico. A gente vai abordar aqui as principais aspas do Leonardo Jardim na coletiva de ontem, porque eu acho que foi a melhor coletiva que eu vi dos últimos tempos. O Jardim deu uma aula de futebol, né? E essa coletiva teve 2 pontos importantes, ambos com potencial muito grande de agradar o torcedor,
mas que falam sobre funcionamento do time e proposta de jogo. Eu destaquei aqui 2 pontos. O Leonardo Jardim falou: não sou um treinador que admira a posse de bola estéril. Acredito que a posse de bola tem um objetivo, de criar espaço ou superioridade sobre o adversário. Quando o adversário pressiona menos, temos mais posse. Quando pressionam mais, deixam espaços que vamos aproveitar. É importante associar um jogo coletivo para dar dificuldades ao adversário. O segundo ponto: eu não quero jogar no modo Leonardo Jardim, eu quero jogar no modo Flamengo. Jogar no modo Flamengo é jogar bem, para ganhar, porque na minha vida eu quero tirar o melhor do que eu tenho. Já joguei em vários esquemas táticos e com várias organizações de time e quero tirar o melhor desses jogadores. Pontos importantes, gente, aqui dessa coletiva do Jardim, ele disse: a equipe está evoluindo. Nosso elenco não é muito grande, temos 23 jogadores. É um número ótimo, porque temos jovens do Sub-20 que podem nos ajudar quando voltarem da Libertadores. Sobre mercado, ele está aberto para todas as equipes. Sempre que existem janelas, existem movimentações. Uma equipe como o Flamengo tem necessidade de ter um elenco competitivo e está alerta para melhorar o elenco. Os jogadores estão tendo atitude, em termos coletivos, de dar maior equilíbrio defensivo. E isso tem nos ajudado a ser uma equipe mais compacta. Isso nos permite, contra um adversário que é o Botafogo, ter apenas uma bola no gol. A equipe está evoluindo. Mais do que a estratégia, era importante essa atitude e essa organização entre os jogadores. As ideias que os jogadores colocam em prática são mais rápidas de assimilar pela qualidade e inteligência deles. Isso ajuda o treinador. Eles são capazes de absorver rapidamente, é mérito deles. Tiramos alguns jogadores que estavam sobrecarregados depois de 3 jogos, como Jorginho, Arrascaeta, que já ficou fora, Alexandro. Fizemos essa gestão. Sinceramente, não gosto de divisão. Quando escolhemos 2 times, estamos fazendo uma divisão. Sou um treinador de unificação do elenco. Hoje, houve 3 que não jogaram antes e que jogaram hoje. Quem entra tem condição de colocar em prática as ideias da equipe. No futuro, isso vai acontecer. Quem está jogando mais pode jogar menos. Vamos precisar de todos. Vamos mudar sempre de acordo com as necessidades. É assim que funciona. E para fechar, o Jardim disse: vocês sabem que não gosto de individualizar, mas o Léo Pereira tem sido um jogador importante. Foi no passado, nas conquistas e continua sendo no presente. Olha, no vídeo da tarde eu vou trazer aqui um negócio histórico sobre o Léo Pereira e eu vou te provar que ele é o melhor zagueiro do Flamengo desde 2022. Eu vou provar com números, né? E se o Léo Pereira fosse argentino, ele hoje talvez estaria aí no maior clube europeu, né? E ele é pouco valorizado pela própria torcida, pela mídia em geral. Merece muito ser convocado para essa Copa do Mundo. O zagueiro mais regular do Flamengo desde 2022, vem jogando muita bola e é um zagueiro aí artilheiro, vem fazendo os seus gols. É impressionante o que o Léo Pereira está fazendo. Impressionante também é o que o Leonardo Jardim está fazendo com apenas 3 jogos, poucas atividades com esse elenco, mas parece que os jogadores compraram a ideia do técnico português e quem ganha é a torcida, quem ganha é o Flamengo, né? Todos juntos, unidos, todos ganhamos. Então, o torcedor está comemorando bastante, né, os resultados e, acima de tudo, a postura da equipe, né, a evolução tática que essa equipe teve, sobretudo a evolução física, né? O Flamengo está melhor fisicamente, né, dentro de campo, com qualquer equipe. E a cada jogo vai evoluindo mais e mais. Então é isso, conquistamos mais 3 pontos ontem na casa do adversário, que tem sido aí o nosso parque de diversão ali no Tapetinho, no Newton Santos. O Flamengo já é 3º colocado com um jogo a menos. O Flamengo é 3º colocado com um jogo a menos, está atrás de São Paulo e Palmeiras. Deixa aí nos comentários o que você está achando. Você já está jardinizado? Tá sentindo o dedo do Leonardo Jardim já? Lá ele! Olha, eu quero lembrar que hoje é dia 15 de março, dia do consumidor. E aqui no Shopping do Rafla tá liberado várias promoções de vários produtos. Não é só produto do Flamengo não, hein? Tem produto pro seu lar, tem produto pro seu carro, pro seu pet, tem eletrônico, eletrodoméstico, tem tudo o que você imagina. E aproveita, hoje é o grande dia, porque é o dia do consumidor, então todas as lojas estão em promoção, você recebe o seu produto na sua casa, entrega em todo o Brasil, então aproveita as promoções, tá passando aqui embaixo, é só clicar no shopping para você adquirir aí o seu produto. Bom, o Flamengo deu aquela provocada nas redes, né? Provocou muito o Botafogo ontem após a vitória, e eu acho que tem que ser assim, né? Para ter aquela brincadeira do clube e tal. Se for aquele negócio muito sério,
perde a graça, né? O futebol já vem perdendo a graça por algumas questões, e ontem o Flamengo deu uma provocada aí no Botafogo. Se o Botafogo tivesse ganhado também, teria provocado o Flamengo, e o Flamengo provocou também o zagueiro, o Alexander Barbosa, né, que foi expulso por falta em Pedro. O Flamengo publicou e disse isso aqui, ó: vence o Mengão em partida sem fair play no Engenhão. E na moda desde 1895, o mais querido vence por 3-0 o Botafogo, com gols de Samuel Lino, Pedro e Léo Pereira. O clube normalmente publica relatos de lances importantes nas redes, né, seu perfil, e ao descrever a aplicação do cartão vermelho, cutucou o zagueiro Barbosa, um dos líderes alvinegros. O Flamengo publicou isso aqui, ó: o zagueiro Sorriso Barbosa foi expulso por falta em P9 na última linha de defesa. Ai, por que é o zagueiro Sorriso? Porque teve um jogo aí, Flamengo e Botafogo, né, que teve o Alexander Barbosa tomou um soco, o jogador do Flamengo, acho que foi o zagueiro Cleiton, né, se eu não me engano, e ele saiu banguelo, né, cara, saiu sem um dente, e aí ele foi sorrir pra câmera, viralizou esse lance, e aí o Flamengo, o zagueiro Sorriso Barbosa foi expulso por falta em P9. Não tem cabeça nenhuma o Barbosa, né, cara? Esquentadinho. E olha, deu ruim pro Barbosa, hein? Vai ser denunciado pelo STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por ofensas ao árbitro Anderson Daronco na derrota por 3-0 para o Flamengo. Inclusive, tá viralizando aí a imagem que ele confronta o Daronco, fica assim, ó, pertinho, falando com o Daronco, né? Parecia que ele ia expulsar o Daronco. Na súmula da partida, o Daronco relatou as seguintes ofensas proferidas pelo defensor: tu és um desastre, um cagão, não foi falta, e cheio de dedo, né? Não foi falta, la concha de tu madre, aí xingou, mandou a mãe do Daronco ir lá para aquele lugar. Foi um negócio de maluco que o Barbosa fez, completamente sem cabeça. E o Daronco botou tudo lá na súmula, né? Então vai pegar um gancho aí o Barbosa a desfalcar o Botafogo em alguns jogos do Campeonato Brasileiro. E para terminar, o técnico Martim Anselmi chutou o balde na coletiva. Rapaz, olha a declaração do técnico do Botafogo. Já não tem mais clima, né? Ele não vai continuar. Só falta aparecer o Texto, né? Que o Texto tá sumido. Cadê o Texto, produtor? Chama o Texto! Tá onde? Tá na Inglaterra? Tá na França? Chama o Texto! Cadê o papai Texto? Não, mas o Texto sempre falou que o ano começa em junho. Então, estamos em março ainda. Pode tomar. Vai tomando até junho. Olha aqui, o técnico Martim Anselmi na coletiva. Rapaz, ele ficou irritado com uma pergunta lá. E aí, ele desabafou, né, após a derrota. Tava com a cabeça quente ainda. Ele falou assim: hoje explicar não tem sentido. Por mais que eu explique, nós perdemos. Então sou burro. Sou burro porque perdemos. Essa é a verdade. Quando a equipe perde, o treinador é burro. A torcida diz que sou burro, então eu sou burro. Calma, Martim Anselmi. As coisas vão melhorar. Calma. É porque você pegou o Flamengo. Calma. Qual é que é o próximo jogo do Botafogo, hein, professor? Vai pegar o Palmeiras lá, meu Deus. Ai! As coisas vão melhorar, a gente não sabe como e quando, né? Mas é sempre bom vencer do Botafogo. Sempre alguém vai sorrir, alguém vai chorar, não tem jeito. Na maioria das vezes, o Botafogo chora. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Botafogo é o nosso freguês de carteirinha. Eu trago números aqui, tá? Para ilustrar o que eu estou falando, tá? O Flamengo é avassalador em relação ao Botafogo. Nos últimos 12 confrontos, o Flamengo venceu 11 lá no tapetinho. Vou repetir. Nos últimos 12 confrontos, nos últimos 12 clássicos, Botafogo e Flamengo, Botafogo mandante lá no tapetinho, o Flamengo ganhou 11 e perdeu 1. Um abraço, freguês. Ó, nosso freguês tem sempre razão, hein? Um grande abraço, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, importante demais o seu like, o seu joinha. Repara se você está inscrito, se não tiver, dá aquela moral.
Eu volto ainda hoje com muitas informações e novidades do nosso Mengão. Grande abraço pra você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!